Meus irmãos, hoje é a nossa segunda aula, né, sobre uma pergunta que a gente vai estar respondendo nesses próximos 2 meses aí. Para que a Igreja Metodista de Botafogo é em Botafogo? E eu vou fazer só um resuminho bem tranquilo do que a gente falou na semana passada, para a gente poder passar adiante, né? Só para a gente lembrar, muitas pessoas pediram as datas que a gente vai estar se reunindo, né? Então, essas são as datas que a gente vai estar se reunindo. Dia 6, a gente falou sobre a primeira parte dessas aulas. Para que dia 13 a igreja, hoje, dia 20, uma segunda parte do que a gente vai começar hoje. Dia 27 vamos falar sobre metodista, dia 3 de abril também, dia 10 de abril sobre de Botafogo, dia 17 de abril em Botafogo, dia 24 uma revisão, e dia 1º de maio, onde a gente termina esse ciclo de classe única e volta para a nossa vida de escola dominical, com algumas classes que a gente vai estar anunciando para vocês, bem direcionadas. No dia 1º de maio a gente faz essa conclusão e retoma tudo isso. Na semana passada, né, um resumo bem tranquilo, a gente falou sobre para quê. A primeira frase, as duas primeiras palavras dessa frase que a gente está estudando nesses 2 meses. Para quê a Igreja Metodista de Botafogo? E a gente usou um texto como base. Quem lembra do texto? Alguém lembra? Romanos, isso aí. Romanos 11, 36, exatamente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Né? Esse foi o texto que a gente usou na semana passada. E, na verdade, a gente falou sobre essas 3 coisas. Não adianta a gente querer falar sobre a igreja de Botafogo, sobre o bairro de Botafogo, sobre a igreja metodista, nem sobre a igreja, se a gente não fala da essência de tudo, se a gente não fala da base. Né? A gente não pode começar, a gente usou isso na semana passada, a gente não pode começar o alfabeto pela letra H, pela letra G, né? A gente tem que começar pela letra A. E essa é a nossa direção, entender que tudo que a gente faz aqui, queridos, parece básico isso que eu estou falando, parece uma coisa que, mas eu já sabia disso, e eu espero que seja básico mesmo, espero que você saiba disso, espero que isso esteja gravado no teu coração. A gente não está aqui para fazer a Igreja Metodista crescer, a gente não está aqui para levantar a bandeira de A ou B, a gente não está aqui para levantar a bandeira do pastor Roberto, do pastor Gustavo, do pastor Clóvis. Nós estamos aqui com esse objetivo. Antes de qualquer outra coisa, esse é o nosso objetivo. A gente falou bastante sobre isso na semana passada e hoje a gente vai avançar, porque hoje a gente começa uma nova etapa da nossa frase, né? Para que a igreja? Antes de a gente falar da igreja, é uma coisa que muitas pessoas me pediram, eu fiquei feliz, qual é a bibliografia que a gente está usando aqui? Eu até enviei alguns e-mails essa semana, porque alguns dos livros já estão esgotados. Então eu tenho alguns e-books, eu tenho esses livros em PDF, o que você precisar. A gente usou vários livros, a gente usou um livro que tem uma capinha parecida com essa, quer dizer, parecida não, é essa. As Crenças Fundamentais dos Metodistas, esse é um livro que a gente usou bastante, vai usar bastante nessas nossas aulas. A gente usou um segundo livro, que a gente vai também estar usando durante todo esse tempo, que é Coletânea da Teologia de John Wimber, tudo que a gente crê como igreja metodista, muitas das coisas que a gente tem falado, muitas vezes a gente acredita estar nesse livro. A gente também vai usar, durante esse tempo todo, um terceiro livro que chama Fundamento Doutrinário do Metodismo, que fala sobre o que a gente acredita, né, quem a gente é. E a gente tem um quarto livro, que é um livro americano em inglês, que fala sobre o que é uma igreja saudável, né, de um pastor batista chamado Mark Dever. Esses livros, na verdade, só o livro que ainda se encontra disponível é o último, o que é uma igreja saudável. Infelizmente, ele não tem em português ainda. Alguns dos livros do Mark Dever já têm traduzidos, esse não, mas se você quiser, eu tenho esse livro, você pode ler, se você tem facilidade de ler inglês, é uma excelente leitura, ele tem uma coleção de livros que é muito boa. Então, basicamente, é claro que eu não preciso dizer que a Bíblia é a nossa fonte maior de bibliografia, eu acho que isso está subentendido, né? Mas essa é a nossa fonte bibliográfica da nossa escola dominical nesses 2 próximos meses. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida do que aconteceu na semana passada? Do que a gente falou na semana passada? É tudo tão rápido, a gente não tem muito tempo. Essa bibliografia, essa é uma boa pergunta, essa bibliografia e também todo o conteúdo da nossa aula
vai ser disponibilizado no nosso site da igreja, né? Em áudio, vídeo e a bibliografia. A bibliografia que não é mais publicada, esses 3 livros, você vai ter um link ou contato de e-mail da igreja, você vai enviar um e-mail pedindo esses livros, e o pessoal da igreja vai te reenviar. Então, esses 3 primeiros livros, você tem como ter acesso direto no seu e-mail, você vai recebê-los pelo seu e-mail, um arquivinho PDF. O 4º livro, você vai ter a bibliografia, a indicação para comprar, vende na Amazon, vende em várias lojas, tá bom? E as aulas também serão todas disponibilizadas. Uma outra coisa, já que a gente falou sobre esse assunto, o nosso site, ele está em construção, mas já está ativo, né? Essa semana nós enviamos nosso primeiro boletim online, muitas pessoas da igreja já receberam, né? Se você ainda não recebeu o seu boletim, é simples. Se você utiliza e-mail, você vai entrar no site da igreja, que é imbotafogo.com.br, e lá você vai ter, ou na página do Facebook também, você vai ter lá, receba nosso boletim online, e você vai cadastrar nome, sobrenome, e-mail, e você vai começar a receber semanalmente os boletins. Pastor, eu não uso e-mail, isso não funciona para mim, eu não tenho e-mail. Venha conversar com a gente, você vai receber um boletim impresso, sem problema algum, mas a gente vai usar esse recurso tecnológico que ajuda a gente, né? Tudo no site. As mensagens de domingo de manhã, a nossa escola dominical, as mensagens de domingo à noite, todas elas vão estar disponíveis no nosso site também, para que você possa ouvir de novo, para que você possa passar para alguém, tá bom? Tenha isso aí, comece a acessar o site, como eu falei, ainda está incompleto, tem muitas áreas do site de ministério que estão em branco, mas ele já está funcionando, então você já pode começar a usar o site como uma ferramenta da nossa igreja. Bom, hoje é dia de falar sobre a igreja. E tem uma pergunta muito interessante, muito simples, entre aspas, de se responder, mas nem tanto. Por que eu vou à igreja? Por que vamos à igreja? Por que a igreja é importante? Quem ousa responder uma pergunta dessa? Por que eu vou à igreja? Para buscar Deus. Para buscar Deus. Para ter comunhão com Deus. Para ter um apoio, uma comunidade de fé. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou fora da igreja, eu estou fora do corpo de Cristo, né? Todas essas respostas são muito importantes. Eu acho que, como a gente falou aqui, o Elton falou, para buscar Deus, para ter comunhão com Deus, para ter um apoio, um corpo, para ser parte do corpo de Cristo. Isso é fundamental, e a gente vai falar mais sobre isso, né? A gente vai falar sobre o que significa isso, né? Qual é a importância da igreja? Está um pouco subentendido nessas perguntas, mas será que é simples responder isso? Porque o que eu vi nesses anos que eu passei fora do Brasil, principalmente lá, mas de lá eu vi aqui, foi que a igreja, ela virou um ponto cultural, um ponto de compromissos da agenda cultural e religiosa de muitas pessoas. E isso tem acabado com a vida da igreja, literalmente. Por quê? Porque a partir do momento que ela vira um ponto cultural, um ponto de experiência religiosa, ela vai ser uma obrigação. Está na minha agenda, eu vou na igreja, e aí o meu pai ia, e chega um determinado momento que eu paro de ir. Isso tem acontecido na Europa. As igrejas lá hoje estão virando centro turístico, estão virando ponto de um monte de gente entrar para bater foto, estão virando restaurante, estão virando boate, estão virando casas, estão virando mansões, mas estão deixando de fazer esse papel principal, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Então a igreja tem uma importância muito séria. Outra pergunta: será que a gente precisa mesmo de uma igreja? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje eu vejo muitas pessoas que falam uma frase que está ficando meio conhecida no mundo todo aí, não só no Brasil: eu amo muito a Deus apesar da igreja. Eu amo a Deus apesar da igreja. Eu gosto muito de Deus, mas a igreja... Essa frase é uma frase que é pesada, é uma frase que é mal interpretada e mal vivida. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu nem quero falar sobre igreja metodista hoje, não é o momento. Mas eu amo a Deus apesar da igreja. Tem livro escrito sobre isso hoje em dia.
é uma frase para mim de quem não entendeu a essência da igreja. Só pode falar essa frase quem não entendeu realmente o que é uma igreja. Se a pessoa não entendeu o que é uma igreja, talvez ela tenha argumentos, não razões, para falar e usar essa frase: eu amo a Deus apesar da igreja. Só que, eu vou pegar uma das frases que foi falada aqui, a Ana falou, se a gente entende que a igreja é o corpo, não existe vida sem corpo. Não existe cristianismo sem o corpo. Então, não existe a possibilidade de amar a Deus apesar da igreja. Não existe a possibilidade de separar uma coisa da outra. Precisa mesmo de uma igreja? Precisa muito de uma igreja. Porque, na verdade, a gente vai ver isso agora. O que significa a palavra igreja? No grego tem uma palavra que é a mesma palavra que no início foi usada para a igreja. Alguém sabe que palavra é essa? Eclésia. Qual o significado dessa palavra? Alguém ousa dizer? Assembleia, um dos significados. Alguém mais? Se a gente pegar a etimologia da palavra eclésia, porque no Antigo Testamento ela quase nunca apareceu, essa palavra. Na verdade, ela aparecia com conotações mais no hebraico, sobre a assembleia. Mas no Novo Testamento, quando a Bíblia foi escrita mais em grego do que em hebraico, ela tomou uma proporção maior, e a etimologia dessa palavra, ela significa duas coisas: ek e eclésia. Isso é muito importante. Ek, para fora. Eclésia, chamados. Chamados para fora. Olha só, quando você começa a ouvir essa palavra e pensa que a igreja é isso, já tem que parar para pensar. Eclésia, para fora, eclésia, chamados. Isso é a etimologia da palavra. Chamados para fora. Só aí a gente poderia ficar a manhã inteira conversando. Eu nem precisaria passar mais o tema da aula de hoje. A gente poderia ficar o tempo todo respondendo a seguinte pergunta: se eclésia significa uma assembleia que é chamada para fora, não precisa responder, mas ela tem vivido na sua totalidade o significado dessa palavra? Eu tenho medo de dizer sim. Eu tenho medo de dizer sim. Será que essa igreja, que é uma assembleia chamada para fora, se a gente começar a olhar na história, começar a olhar em tudo que ela tem feito, começar a olhar as besteiras que ela tem feito, e na semana que vem a gente vai falar sobre toda a história da igreja. Nós não somos uma igreja isolada, que apareceu do nada, que é desligada de todo o resto. Existe uma história que começou lá em Gênesis, para a gente estar aqui fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Na semana que a gente vai falar sobre isso, do início até agora. Nós não somos um negócio que apareceu do nada. E no meio dessa história toda, a gente tem visto tantas coisas infelizes que têm sido feitas. Será que nós temos vivido essa etimologia dessa palavra? Será que a maioria aliás, isso já é um erro, né? A gente fala a maioria das prioridades, mas quando a gente pensa na palavra prioridade, é singular, né? Quando você fala prioridades, você já esticou uma coisa que nem deveria ser esticada. Mas será que a prioridade da igreja tem sido focada nessa etimologia aí? Será que se nós temos sido chamados para fora, nós temos olhado para fora e temos pensado que tudo que acontece aqui, desde um cabo que a gente compra, a cor desse banco, a pintura dessa sala, a temperatura do ar-condicionado, será que tudo isso está na nossa cabeça? Não é para cá, é para fora. Isso a gente podia ficar aqui a aula inteira falando sobre isso. Não é o objetivo, mas é algo que é para a gente parar para pensar. Bom, uma pergunta: podemos ter experiências com Deus sozinhos? Sim ou não? Sim. Sim? Alguém acha que não? Sim. Eu também concordo que sim. Vou dar um exemplo de alguém daqui da igreja. Nosso tesoureiro, Geraldo Pimentel. Já até contei isso aqui num culto. A história de conversão da família dele é muito bonita. Não sei se foi o avô, o bisavô dele, achou uma Bíblia no lixo. Uma Bíblia bem bonita, bem diferente. Tem na casa dele. Eu cheguei na casa dele, olhei e perguntei, ele me contou a história. Sozinho, aquilo ali começou a falar
as palavras que estavam escritas começaram a se tornar vida, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E eles tiveram, a pessoa teve uma experiência com Deus e houve uma conversão aí familiar, e até hoje a gente vê frutos disso. É possível você estar numa viagem, você estar num lugar lá longe, sozinho, complicado, sem nada, e ter uma experiência com Deus? É muito possível. Felipe. É verdade. Tem. Mas aí eu passo para uma segunda pergunta. É possível conhecer a plenitude de Deus sozinho? Não. Por que não? Por que não? É possível conhecer a plenitude de Deus sozinho? Por que sim? Eles tinham experiências com Deus ali. Mas você acha que eles conheciam a plenitude de Deus, tudo que Deus tem revelado para eles? Muito extensa, é isso aí, já começa por aí. Então, essa tua afirmação já mostra para a gente que não. Alguém mais diria, por que não? Por que não dá? Cada um tem uma experiência diferente com Deus. Existem testemunhos de vida. E o que isso influencia em conhecer Deus melhor? Então, cada um, juntando com outra pessoa, experiência aqui, experiência ali, começa a revelar algo maior. Eu não sei quantos de vocês já... Bom, na minha época, né, não sei nem se isso existe mais, aquele negócio que você botava no olho assim, ficava virando, tinha um mosaico, um monte de pedrinha dentro, aí você ficava virando, olhava para a luz assim, ia fazendo uns desenhos, né? Caleidoscópio, isso daí, tá vendo? Não sei quantos de vocês já viram uma peça de mosaico. A minha irmã, ela sempre fez peças de mosaico, mesa, cadeira, banco, e ela pegava pedacinhos desse tamanho. É engraçado que ela comprava um azulejo bonitinho e quebrava o azulejo inteiro. Por que não bota o azulejo? Já ia ser mais rápido, né? Mais fácil. Mas não, o interessante era quebrava o azulejo todinho, ia botando pedaço por pedaço, e daqui a pouco tinha um desenho, tinha uma frase, tinha... Isso é igreja. A igreja é um grande mosaico, na verdade. E a gente não tem condições de conhecer a plenitude de Deus. Primeiro porque a plenitude de Deus, como nós falamos na semana passada, e como a gente acabou de ouvir agora, ela é muito extensa. Deus, ele se deixou revelar em alguns pequenos aspectos da sua glória. Então já não dá. Mas nesses pequenos aspectos, a gente vai ver na Bíblia algumas coisas que nos provam que não dá para viver sozinho. Não dá. Por que não dá? Não é o pastor Gustavo que está falando isso. Quando a gente... Tem muitas coisas, gente, isso é uma coisa que... Uma confissão pastoral aqui para vocês. Tem muitas coisas que eu gostaria de falar diferente do que está na Bíblia. Tem um monte de coisa que eu preferia que fosse diferente. Mas não é. O grande problema de muitas pessoas hoje é que na Reforma Protestante, um homem chamado Lutero, ele lutou com todas as suas forças para que houvesse um livre exame das Escrituras, para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras, porque elas nem tinham acesso. Hoje é o contrário. Ao invés de ter um livre exame, a gente tem um exame livre. O que significa isso? É como se fosse um restaurante aquilo. Você entra, pega a Bíblia, abre, pega um pedaço do versículo daqui, mistura com um pedaço do versículo lá no final, faz uma salada toda que uma coisa não tem nada a ver com a outra e cria uma história que eu não sei de onde a pessoa inventa. E aí cria uma teologia, uma igreja. Gente, a Bíblia está aí para não deixar a gente fugir. Deus, na Bíblia, ele sempre se apresentou no coletivo, nunca no individual. Desde Gênesis. Não sei se vocês já repararam em Gênesis, quando o mundo estava sendo feito, ele fazia, ele dizia eu fiz, ou ele dizia façamos? Façamos. Desde o início da Bíblia, desde o início da criação, Deus se apresenta no coletivo. Deus, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, ele criou Adão, mas não criou Adão, ele criou Adão e Eva. E ele disse porque, quando Adão estava lá, viu Deus que isso não era bom.
Desde o início da Bíblia, Deus se apresenta no coletivo. Desde antes da queda, antes do pecado, Deus se apresenta no coletivo. Quando Ele resolve, na história da Bíblia, começar tudo de novo, se aquilo ali fosse um grande erro, Ele mandava Noé para dentro da arca e acabou. Mas o que Ele faz? Ele preserva quem? Noé e a sua família. Nunca sozinho. Ele podia mandar um elefante, um leão. O que Ele faz? Sempre Deus se revela no coletivo. Desde o início. Essa frase de que hoje você tem a vida dos desigrejados, os crentes de internet, os crentes que vão pegando mensagem aqui e ali, sinceramente, para mim, não mostra a plenitude da vida cristã. E não é porque eu gosto de falar, é porque eu gosto de ver a igreja cheia, mas é porque a Bíblia diz assim. É simples. Quando Ele envia Jesus, o que é que Jesus faz? Se o maior objetivo da nossa vida como crente fosse ser um grande evangelista e sair resolvendo as coisas, seria essa a atitude de Jesus. Jesus ia chegar, inteligente como Ele era, poderoso como Ele era, milagroso como Ele era, totalmente poderoso, suficientemente grande como Ele era, Ele poderia resolver tudo sozinho. Ia ser muito mais rápido, garanto para vocês. O que Jesus faz no início do seu ministério? Escolhe um grupo. Escolhe 12 pessoas complicadas, que se você pegasse o currículo desses caras e falasse assim, esses aqui vão ser os líderes de ministério da sua igreja agora. Se chega na minha mão isso, eu como pastor ia ficar assim, será? Será que eu quero esse aqui? Será que eu quero esse cara aqui que duvida mais do que qualquer outra coisa? Será que eu quero esse cara aqui que é um turrão? Será que eu quero esse aqui que vai me trair daqui a algum tempo? E Jesus pega esses caras e Ele faz tudo o que Ele tinha que fazer junto, coletivo. É tão interessante isso. Quando Ele ressuscita, e aí chega lá uma mulher, e as mulheres são tão importantes na vida da igreja, né? Tão importantes. E Ele chega para ela e fala uma frase, uma das frases mais lindas, fala, olha só, vai lá e fala com meus irmãos que eu ressuscitei. Olha só como é que Ele chama esses discípulos que eram todos desajeitados. Vai lá e fala com meus irmãos que eu estou aí, eu estou na área de novo. Gente, em momento algum da vida, da história, da criação até hoje, a vida é solitária. A vida com Deus é solitária. A gente pegou um exemplo aqui de um mosteiro, de monges que se isolam e se colocam em lugares para contemplar Deus, para receber, para ter experiências com Deus. Isso é lindo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia tem restrições a isso. E nosso papel não é seguir o pastor Gustavo, não é seguir a igreja metodista de Botafogo só porque ela é mais legal. O nosso papel, em primeiro lugar, a bibliografia básica é a Bíblia. Quando acontece uma experiência dessa, que é a que os monges, as freiras buscam, a contemplação, alguém se lembra no Novo Testamento, de repente você vai se lembrar, um momento em que isso acontece? Alguém lembra? Qual é o momento? É o quê? Tem uma experiência que acontece com algumas pessoas que a gente vê isso. O Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração. Essa experiência, se você não lembra dela, eu vou contar para você. Não tem maior êxtase ou maior alvo para um monge, para uma feira, do que isso. É isso que ele quer. Jesus leva os seus discípulos, alguns deles, no monte, e de repente ele se revela. E eles veem, inclusive, ali, Elias, Moisés, e falam, Jesus, o que é isso? E essas pessoas, assim como eu, porque eu acho que eu faria a mesma coisa, é tudo que a gente quer. É tudo que a gente quer dentro de uma igreja, dentro de uma vida com Deus, é chegar no momento, acho que não sei se foi o Érico, alguém que falou aqui, de receber de Deus e de receber tanto que Senhor, eu estou te vendo agora como eu sempre quis. E quando a gente vive isso, qual é a nossa reação? Não quero mais ir embora. Me deixa aqui. O que os discípulos fizeram? Monta uma tenda para mim aqui, outra para você aqui, outra para Moisés aqui, outra para Elias aqui, e esquece o mundo. Vamos virar aqui a sociedade alternativa cristã. E o que Jesus faz?
monta uma tenda para um, monta uma tenda para outro e para outro, e fica ali até o fim do ministério, não é isso? Não, né? O que ele faz? O que ele manda os discípulos fazerem? Vamos descer, galera. Vamos descer, porque o negócio é lá embaixo. E é interessante, quando você lê esse texto de novo, você vai lembrar do que eu estou falando. Percebe o que acontece quando logo depois que Jesus desce o monte da transfiguração? Paga imposto, expulsa demônio, cura, tem um monte de problema, briga com o pessoal que estava fazendo besteira, vive a vida real. Jesus foi o maior exemplo para nós de que essa história de se isolar não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Ter momentos de retiro espiritual, isso é maravilhoso. Todos nós queremos, eu quero. Então já estou pensando aqui em marcar um retiro para a nossa igreja, para a gente poder viajar. Já estava pensando nisso, para a gente planejar um momento de oração, de buscar o Senhor. É delicioso isso. Agora, o plano integral de Jesus para nós não se passa dentro de um acampamento play, dentro da escola de missões, dentro de sei lá da onde. O plano integral da vida de Jesus para nós se passa no coletivo e se passa aqui, na vida real, de segunda a sexta, quando você está cansado, quando você tem que ir trabalhar, quando a vida não está maravilhosa. Aí é o plano real. Aí é onde você vê a vida da igreja. Olha só que coisa interessante. Quando Paulo se converte na Bíblia, acontece uma coisa maravilhosa. Jesus chega para Paulo. Vocês lembram da frase que ele fala? Quem lembra dessa frase de cabeça? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo conheceu Jesus? Conviveu ali com Jesus? Paulo estava perseguindo quem? Quem? Quem eram os cristãos? Era a igreja. Opa, olha só que coisa interessante. Espera aí, Paulo não estava perseguindo Jesus. Ele nem estava relacionado com Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos, a igreja. Aí vem Jesus vira para ele e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Gente, tem resposta maior do que essa? A igreja, a importância da igreja se responde aí. A igreja é o reflexo de Jesus, ou pelo menos deveria ser. Se o próprio Jesus chega para Paulo, que era Saulo, e fala: por que você me persegue? E a gente vê que ele estava perseguindo, ele parou, não precisa mais falar. A Bíblia já me mostra que essa história de dizer eu amo a Deus apesar da igreja, eu não sou muito fã de igreja, tem algo errado nessa história. Gente, a igreja é algo sério. A igreja, pelo menos, deveria ser o reflexo de Jesus aqui na terra. Sabe qual é o problema de hoje? A igreja tem sido tudo menos isso. A igreja tem sido um lugar onde pastor fica rico. A igreja tem sido um lugar onde pessoas entram para a política. A igreja tem sido um lugar onde tem promoção, onde a pessoa que nunca se deu bem na vida profissional consegue ser alguém, um líder de que sei lá o que, dentro da igreja. E aí não adianta nada, cria só problema. A igreja tem sido celeiro de posições, de cargos, de interesses e de dinheiro, de busca pelo dinheiro. E a igreja não tem sido o que ela tem que ser, que é Jesus. Jesus. Gente, que responsabilidade é essa? A gente tinha que parar aqui agora e falar: acabou a escola dominical, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos pedir perdão para Deus. Porque quando a gente para pensar que igrejas são chamados para fora e a igreja é Jesus, eu falo: gente, isso é muito sério. Olha só alguns, eu falei de alguns aqui rapidamente, mas olha que texto maravilhoso. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Foi uma recomendação de Paulo para todas as pessoas, porque naquela época já tinha problemas. Vocês acham que os problemas só existem hoje, no ano de 2016? Desde o início já tinha. Não deixando de congregar, algumas palavras dizem: não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximar daquele dia. O que o Cláudio falou? A experiência de um, com a experiência de outro, com a vida de um, com a vida do outro, esse mosaico maravilhoso, começa a nos deixar um pouquinho mais perto da plenitude de quem Deus é. Então, fazer parte de uma igreja não é uma opção. Fazer parte de uma igreja não é uma coisa assim, vou ver se dá. Não dá para viver a vida cristã dissociada disso. Não dá. Não dá para a gente viver a vida cristã sem pensar na importância que tem a igreja. E a gente, mais uma vez, eu não estou falando da igreja de Botafogo, não estou falando nem da igreja metodista. Eu estou falando da igreja com I maiúsculo, que é muito maior. A gente vai ver isso na semana que vem. Outro versículo para a gente. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, vamos parar aí na metade, que é importante a gente entender. Paulo estava dizendo, a mim, eu sou mais indigno de fazer isso. Me foi dada essa graça, essa bênção, de anunciar algo que teve oculto, escondido durante séculos e séculos. Para que eu vou anunciar isso? Porque se a gente parar na metade, tá bom, cada um por si, vamos lá, vamos virar Paulo, vamos anunciar para lá e para cá. Mas olha o que Paulo fala na segunda metade. Para que essa história toda? Para que anunciar o Evangelho? Para que falar? Para que? Agora, pela igreja, através da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, pela igreja, por nós, através de nós, tudo isso aí tem que ser conhecido. Não é através de uma pessoa isolada, num lugar onde ela vai ficar anos lá sem ninguém falar com ela. Pela igreja, por nós, tudo isso vai se tornar conhecido. Ou deveria estar se tornando conhecido. Mais uma vez, né? Hoje a aula é para se ajoelhar de 3 em 3 minutos, né, Senhor? Será que está rolando isso? Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou fazendo isso na minha casa? Será que eu estou fazendo isso no meu trabalho? Será que eu estou sendo chamado para fora? Será que eu estou indo para fora e estou fazendo a multiforme, saber que responsabilidade? Agora, a boa notícia é que essa responsabilidade não é para o Gustavo, que antes de ser pastor é o Gustavo, e é crente, e vai ser chamado a prestar conta diante de Deus daquilo que ele viveu e fez. Essa responsabilidade é para o conjunto do Gustavo, Roberto, Wellington, Airin, Joana. Essa responsabilidade é para o coletivo do que nós estamos vivendo aqui. Que coisa maravilhosa. Aí é uma pergunta que eu não entendo até hoje, por que as pessoas não fazem isso. Eu não entendo por que a gente tem tanta dificuldade de chamar as pessoas para vir a uma igreja. Para mim só tem 2 respostas: ou eu não acredito nisso, ou eu não acredito na minha igreja, na igreja que eu estou congregando. Só pode ser respondido se for uma dessas duas. Eu não chamo ninguém para ir na igreja, não convido ninguém, já tem 1 ano, se eu botar na minha cabeça quem foi a última pessoa que eu convidei para vir aqui. Se essa resposta é ninguém, se essa resposta é quem é a pessoa que eu estou pensando em trazer aqui domingo que vem, só tem 2 explicações: ou eu não acredito nisso, no fundo eu não acredito nisso, e a igreja é mais uma coisa para mim, individual, uma coisa que eu vou viver no meu cantinho e vou... Mas esse contexto coletivo que a Bíblia me mostra não faz sentido. Ou eu não acredito na minha igreja local, que é mais sério ainda. Eu estou num lugar que eu mesmo não acredito nele, eu não acredito que se eu levar alguém ali vai ser bom para essa pessoa, eu não acredito que aquilo ali vai fazer bem. Gente, isso é muito sério. Eu não entendo porquê na nossa cabeça a gente não está todo dia pensando em alguém porque se pela igreja a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida, se nesse coletivo aqui isso vai se tornar conhecido, o meu trabalho fica bem menor. Eu trago uma pessoa aqui crendo que esse lugar tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Essa pessoa pode não aceitar, pode não querer, mas ela vai conhecer algo que é muito maior do que eu, algo que é muito mais profundo do que eu, algo que é muito mais eterno do que eu. Por que eu não penso nisso? Por que
essa história de, não, evangelismo é só quando eu vou distribuir um panfleto na rua, ou quando, não, evangelismo tem um rapaz, um senhor, uma pessoa lá legal, o Sebastião, ele cuida desse negócio lá, isso é área dele, não é minha. Gente, isso não existe. Deus, ele nos fez cristãos, e os cristãos são isso. Essa palavra evangelista, ela tem sido colocada de uma forma complicada. A palavra missionário, eu vivi isso na pele. Durante 6 anos eu virei missionário. Quer dizer que eu não era missionário antes, então, de ir para a Europa? Quer dizer, então, que quem me chamava de missionário não é missionário. Não, missionário é o pastor Gustavo que foi para a Europa. Não, quantos missionários tem na igreja? Não, tem fulaninho, a gente envia uma verba para ele lá de vez em quando. Ué, então eu não sou missionário? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha a recomendação bíblica de Paulo para maridos e esposas. Olha, você tem que amar a sua esposa muito. E olha o exemplo que ele dá. Sabe quem fez isso? Cristo. Sabe por quem? Pela igreja. Ele se entregou pela igreja. E às vezes a gente para de pensar na igreja, na importância e na seriedade disso aqui que a gente tem vivido. E na seriedade, eu estou muito feliz, porque a nossa escola dominical está muito bem frequentada, várias pessoas. Hoje, um dia choveu bastante ontem, né? Hoje tem manifestação, tem um monte de coisa acontecendo. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo bastante gente aqui, e isso me mostra algo muito bom. Eu quero crer que isso está no coração de vocês. Eu quero crer que cada um de nós quer entender que o fato de estarmos aqui não é por um movimento religioso, não é por uma bandeira de uma denominação chamada metodista, não é porque meu pai me ensinou assim e culturalmente eu aprendi que tem que ser assim e talvez o meu filho queira fazer isso, porque senão a igreja vai acabar, mas é porque nós queremos entender qual é o papel desse lugar. Eu espero que seja esse o desejo do seu coração. Vamos seguir. O cristão e a igreja. Mais uma vez vou pegar uma carona na Hélio. A igreja é o corpo. Se ela é o corpo, se eu não entendo, eu não estou, não congrego, eu estou fora do corpo. A gente vai falar um pouco sobre isso agora. Quem é o cristão? O cristão é aquele que entende claramente um sentido bíblico de adoção. Tem alguém aqui na igreja que é filho adotivo? Aqui agora com a gente? Não. Eu conheço alguns filhos adotivos. Meu pai trabalhou numa agência de adoção durante muitos anos. Foi uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Eu devia ter talvez 10, 11 anos. E era impressionante como era o sistema. Meu pai trabalhava na área jurídica da agência, vinham famílias dos Estados Unidos e meu pai levava para diversos orfanatos, junto com, na época se chamava FEEM aqui no Brasil, mudou depois para FIA. E meu pai levava essas famílias e via papelada, via documentação, via tudo. De repente uma criança que não tinha a mínima possibilidade, esperança de vida, não tinha nada, ninguém, via uma família lá de sei da onde, essa criança era adotada por uma família. E 1 ano depois, 2 anos depois, pela justiça, essa firma que meu pai trabalhava tinha que ir lá nos Estados Unidos visitar para ver se estava tudo bem, para ver se a família estava cuidando bem da criança. Era impressionante como uma criança que não tinha nada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha... 1 ano depois, meu pai trazia umas fotos para mim, porque eu acabava convivendo com algumas dessas crianças. E meu pai chegava para mim e disse: lembra do fulaninho? Eu falei: lembro, dá uma olhada aqui. E a pessoa com uma vida maravilhosa, a pessoa com uma vida de luxo, cheia de possibilidades, não era nem dinheiro, não estou falando de dinheiro, mas cheia de possibilidades, estudando em boas escolas, nem lembrava mais como é que falava português, que já tinha esquecido e tal. Eu lembro uma família que adotou uma criança, ela adotou um irmãozinho, e esse irmão já era um pouquinho mais velho, ele já falava, e o irmão, depois de 1 ano, chegou para a família e falou: tem uma coisa que está no meu coração, eu tenho 2 irmãs lá no Brasil, e eu tenho saudade das minhas irmãs. E a família falou: olha, não sei o que a gente tem que fazer. A família decide adotar as 2 meninas também. Volta para o Brasil para procurar, para ver se elas podiam ser adotadas. Chega no Brasil, uma não tem uma perna e a outra tem um problema sério de coordenação motora.
E a família adota essas duas crianças, e pega o menino, e pega as outras duas, e daqui a 5, 4 anos, meu pai vem com foto, e a família completamente restaurada, aquelas crianças com os melhores tratamentos de fisioterapia, de reabilitação, disso, daquilo, tudo que elas podiam ganhar, uma nova vida para um, e depois para as irmãs dele. Eu fico olhando aquilo, eu falo, gente, em primeiro lugar, eu tenho que entender a seriedade disso, porque eu fui adotado um dia. Eu estava morto, como diz a Bíblia, nos meus delitos e pecados. Morto. Andando aí, achando que estava fazendo e acontecendo morto. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, através de Jesus, me adotou. E me deu uma nova vida. E me deu o privilégio de ser crente, de ser pastor, de estar conduzindo uma igreja. Você talvez ache que já teve a melhor vida do mundo, ou talvez ache que tem a pior vida do mundo. Você foi adotado, foi adotada por uma pessoa que você não merecia ter feito isso. Não merecia viver o que você vive. E Deus, pelo seu amor, pela sua graça, te adotou. E resolveu dizer que você vai ganhar um novo nome, um novo sobrenome, uma nova vida, uma nova família. A gente tem que entender esse sentido de que quando Deus adota a gente, não é porque eu quero somente, mas Ele me adotou. E quando Ele me adotou, Ele me deu uma família. Então, o cristão, ele tem que entender que ele tem uma família. Não dá para ser cristão sem uma família. Não dá para ser um filho adotivo sem o pai. Não teria como essa criança ser adotada se 2 outras pessoas não viessem aqui no Brasil e adotassem. Não tem filho sem pai. O pai pode até falecer. Pode falecer até mesmo antes do nascimento. Mas não existe filho sem pai. A concepção, até biológica, não tem como. Nós ganhamos o sobrenome de cristãos. Sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo. Esse é o nosso sobrenome. E quando você olha para o teu lado aí, você está olhando para quem é parte da tua família, da nova família que Deus te deu. Gente, às vezes a gente para de pensar nisso. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, assim pois, há muitos membros, mas um só corpo. Olha só que coisa interessante, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de você. Essa história de que eu posso ser cristão sozinho e eu não preciso de ninguém, não é bíblica. Não é bíblica. É um ponto que tem que estar esclarecido na nossa cabeça. Não existe isso na Bíblia. Ser cristão sem uma igreja, não tem. Eu não posso dizer para o pé ou para o dedo, eu não preciso de você, deixa eu viver o meu corpo sozinho. Aí você vai ver um monte de dedo andando aí pela rua, um monte de perna sem corpo, eu vou sair correndo, né? Vai ser tudo assombração. Eu não vejo uma perna correndo sozinha, ou uma cabeça correndo sozinha. Se eu ver, pelo amor de Deus, chama os caça-fantasmas. Não existe isso. Resumindo, não é possível responder a pergunta, o que é um cristão, sem chegar à igreja. Nós somos família, nós somos comunhão, nós somos corpo. Não é possível responder quem sou eu, desassociado de quem somos nós. Olha que coisa linda, gente. Não tem como. Se alguém perguntar para você o que é ser cristão é ser adotado por alguém que eu não merecia ser adotado e ganhar uma família que eu não sabia que eu tinha e que está espalhada no mundo inteiro. Isso é ser cristão. Uma coisa não sai da outra, não se desassocia da outra. Está ligado à igreja. Essa história de desigrejado tem sérios problemas com a fé cristã. Essa história de ir na igreja quando eu quero, quando o culto está legal, porque eu isso ou porque aquilo. Meus irmãos, quem faz isso não está cumprindo o maior mandamento de Deus, que é ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Como eu vou amar
a igreja no céu, porque a gente não para pensar nisso, né? Se eu acredito em tudo que está sendo falado aqui, o fim da minha vida não é sozinho. Pelo menos espero eu. A maior parte dos meus dias não é sozinho. Porque se eu creio que eu vou passar a eternidade, essa eternidade não vai ser passar sozinho. Então é melhor treinar agora. Porque se você acha que é melhor viver sua vidinha sozinho, eu quero te dizer que se você realmente é crente, a sua vida terrestre é muito pequenininha. A eternidade é muito maior do que essa. É melhor treinar agora. A gente fala sobre fruto do Espírito, paz, né? Quem sabe, eu vou ler para vocês, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Sabe qual é o melhor lugar para treinar essas coisas? Dentro da igreja. Sabe qual é o melhor lugar para treinar domínio próprio? Dentro da igreja. Sabe qual é o melhor lugar para treinar paciência? Dentro da igreja. Os meus pecados te fazem ter um terreno fértil para treinar isso, a começar em mim. Porque a partir do momento que eu entrei nessa igreja não é mais perfeita, porque eu tenho meus pecados, você tem os seus. Os seus pecados são o maior terreno fértil para essa pessoa que está do seu lado aí, ó, treinar o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Um monte de gente pedindo dom para Deus. Senhor, me dá o dom de profecia, me dá o dom de línguas, me dá... Para que eu tenho isso se a igreja não for importante? Quando o próprio Paulo diz que se não tiver num ambiente muito propício, é melhor que nem se exercitem. Para que eu vou viver uma vida cheia de Deus, cheia da presença de Deus, se eu não tenho com quem compartilhar? A igreja é muito séria, gente. A igreja é muito, muito maior do que a gente imagina. Mais ainda, vou voltar à palavrinha mágica, missionário. Eu acho interessante. Nesses 6 anos que eu passei fazendo missão fora do Brasil, porque missão, eu preciso entender, espero que você entenda, eu já fazia antes de ir, e você precisa estar fazendo agora. Eu estava fazendo fora, mas a missão é a mesma. Mas nesses 6 anos que eu fiquei fora, eu virei, entre aspas, um missionário profissional, o que é horrível, porque as pessoas acham que missionários são alguns, como eu falei agora há pouco. Aí um monte de gente vinha para mim, mandava recadinho de Facebook: pastor, estou querendo fazer missão, Deus está me chamando para ir lá para o Japão, Deus está me chamando para ir lá para a Indonésia, Deus está me chamando para ir lá para o Havaí, pastor, o que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que seguir? Estou sentindo no meu coração um desejo de evangelizar as nações, o mundo, o que eu tenho que fazer? Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é viver missões dentro da sua igreja. Você ama a sua igreja? A tua igreja gosta de você? Você é uma pessoa agradável lá? Ou a tua igreja está doida para se livrar de você? Não aguenta mais você? Você é chato? Você é intransigente? A primeira coisa que você tem que fazer para ser um missionário lá no Japão é ser um missionário aqui em Botafogo. A primeira coisa que você tem que fazer para ser um missionário lá nos Estados Unidos ou na Europa é ser um missionário no seu prédio. A primeira coisa que você tem que fazer para ser um missionário lá no Nordeste e ir para missões lá, quando tiver um projeto missionário no barco da Amazônia, é ser um missionário dentro do teu trabalho. Aí quando você estiver vivendo isso, você vai estar cumprindo a primeira etapa aí do seu estágio, né? Preparação. Não tem como, gente, essa história de missionário fugitivo, isso aí para mim é fuga, não é missão. Entendeu? Eu estou fugindo de um monte de problema, vou virar missionário lá na Alemanha. Para quê? Não, porque a minha igreja não me entende, minha igreja não me compreende, minha igreja não sabe de nada, tem uma visão muito atrasada. A gente ouve isso direto. E quando eu ouço isso, eu boto um pé atrás e falo: peraí, a sua igreja não te entende, isso aí até aí está normal, porque eu acho que nem a minha igreja me entende às vezes, nem eu me entendo. Mas não faz sentido você abandonar a sua igreja com esse discurso, porque o testemunho de um, a experiência de outro, vai juntar uma coisa com a outra e vai fazer a sua igreja. Não tem como, gente, você ser missionário num lugar ou outro, se você não está começando aqui, dentro da sua igreja. É o melhor lugar para desenvolver o fruto do Espírito, é o melhor lugar para provar que você é um missionário. É aqui. É aqui. O que a igreja é e o que a igreja não é? Um ambiente de
crescimento e transformação. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Então, antes de falar de projetos que a gente vai ter aqui em Botafogo, antes de falar de novidades, antes de falar de coisas novas que vão acontecer, né? Porque a gente fica esperando o pastor chegar, agora ele vai trazer aquele projeto da igreja tal que funciona. Gente, antes de eu falar disso, eu não posso viver nada aqui nessa igreja se a gente não entender a essência dela. Por isso a gente está vivendo esses 2 anos. Por isso, para mim, esse momento é ímpar na nossa vida de igreja. Vai ser muito mais fácil depois. Muitas pessoas enjoam da igreja porque, na verdade, elas estão esperando uma igreja incompleta. Elas não entenderam ainda o que é a igreja. Tudo o que elas querem é um culto com um bom louvor e uma boa palavra para que elas possam se alimentar, crescer e receber de Deus. A grande maioria de pessoas que fica pulando de igreja em igreja é porque está querendo um culto, um lugar agradável, com um bom louvor, com uma boa música. Isso já é relativo, porque um lugar agradável para um não necessariamente é um lugar agradável para outro, uma boa música para um não necessariamente é uma boa música para outra. Aí já começa a ter problema. Para eu me alimentar, para eu receber, e para sair daqui tranquilo, agora eu sei mais de Deus. E aí a gente acaba de ouvir que a plenitude de Deus é algo muito abstrato, e quem sou eu para dizer que agora eu sei mais de Deus? Quando Deus se revela no dia seguinte, eu falei: Senhor, eu nada sei sobre ti. Muitas pessoas querem isso da igreja. Você não cresce dessa maneira. Aliás, você cresce, mas você não se desenvolve. Existe uma discussão. Pensa num exemplo natural, porque foi assim que Jesus falou com a gente. Tudo que ele queria mostrar para a gente, ele pegava coisa simples da vida. Pega uma coisa simples da vida. Criança. Como é que uma criança cresce? Existem 2 brigas hoje no mundo todo sobre, a primeira delas, sobre educação e crescimento. A primeira delas: vou levar meu filho para uma creche ou vou cuidar do meu filho dentro de casa? Isso é uma briga danada, no mundo todo. Eu achei que era só aqui no Rio, que a gente é um pouco mais protetor, né, com nossos filhos, mas eu percebi que na Europa é igualzinho, na Inglaterra, todo lugar, nos Estados Unidos é igualzinho. Ah não, porque você leva para a creche, a criança fica doente, todo dia, começa a ter doença, aí é uma complicação, eu não aguento mais, meu filho, ele estava tudo bem na minha casa, estava tudo tranquilo, foi só levar para a creche que veio gripe, veio nariz fungando, veio isso, veio aquilo. Aí você tem o outro lado que vai falar: meu amigo, é verdade, você vai ter doença, você vai ter um monte de coisa, ao mesmo tempo essas doenças vão tratar o sistema imunológico da tua criança, essas doenças vão fazer ele desenvolver. Agora, você olha, isso não é o Gustavo que está falando, porque eu vou defender esse lado agora, mas aí se a gente for entrar numa briga de lado, o que é melhor, o que é pior, eu prefiro ser científico. Pega cientificamente e vê desenvolvimento motor, desenvolvimento de raciocínio, desenvolvimento de relacionamento das crianças que vão para uma creche, que vivem o coletivo, e das crianças que ficam sozinhas em casa até 4, 5 anos de idade. Não tem nem o que falar. Aí eu achava que essa briga acabava na creche. Eu achava que essa briga acabaria ali. Aí agora tem um movimento que eu achava que era só coisa de americano. Porque americano tem umas coisas que eu não entendo, gente. Americano tem umas coisas que eu falei: gente, só dos Estados Unidos. Mas aí eu percebi que não é só lá não. Eu cheguei na Europa e tem um movimento crescendo, que é o tal do homeschooling. Né? Escola em casa. Está crescendo aqui no Brasil também. Aí eu falo: pelo amor de Deus, a pessoa já tirou a infância da criança, tirou ela da possibilidade de ter ali uma creche, uma coletividade, e agora vai querer que a criança fique até 10, 11 anos em casa. E você vai ter todos os argumentos do mundo para te convencer de que isso é o melhor. Não, porque aí ela vai ter uma educação de qualidade, porque ela vai aprender os valores de família, porque ela vai aprender aquilo. Sabe o que é isso? Isso é vida de avestruz. Bota a cabeça no buraco, esconde a cabeça no buraco, finge que não está vendo nada, o mundo todo está passando ao redor dele e ele está lá com a cabeça no buraco. Isso é vida de avestruz. Isso é achar que você vai proteger a sua criança dentro de uma bolha, e aí daqui a pouco essa bolha vai estourar em alguma... Será que ela vai trabalhar em casa? Então você vai treinar o seu filho para viver internet, né? Para viver comprando, vendendo, ser um analista que vai trabalhar em casa. Já imaginou isso? Gente, esse movimento é enorme. Eu tenho uma família de amigos que tem 4 filhos lá na Europa, lá na França.
E aí essa família sempre educou as crianças nesse projeto aí de homeschool. Era escola em casa. A mãe parou de trabalhar e dava aula de manhã e de tarde e fazia tudo e parou de viver em função aí das crianças. E as crianças aprenderam a ler, aprenderam a escrever. Aí chegou o momento de levar as crianças para a escola. Foi horrível. Foi horrível. As crianças não se adaptaram, as crianças não gostaram, a mãe ficou desesperada, e aí sabe o que a mãe fez? Tá vendo? Eu avisei, escola não serve para nada. Agora pegou as crianças e levou de volta para casa. Eu falei, gente, essas crianças vão viver uma vida dentro de uma bolha. E o pior é que tem um grupo de gente cada vez maior fazendo isso. Tem um filme que quando eu vi o filme eu não gostei, e 2 dias depois se tornou um dos meus filmes prediletos. Eu acho que eu demorei para entender, né? Eu fiquei pensando no filme 2 dias. Quando eu entendi o filme, eu falei, gente, esse filme foi um dos melhores filmes que eu já vi. O filme chama A Vila. A Vila. Era a história de uma vila em que tudo acontecia ali na vila. Era uma vila medieval e que se as pessoas saíssem da vila, os monstros da floresta iam pegar essas pessoas. Eu não gosto de contar final de filme, porque se você não viu, né, é melhor você ver. Mas no final do filme muda tudo. Então vai ver o filme que você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Não vou botar não, porque senão, pastor estragou o filme, não lembro nem mais ver. Que filme maravilhoso para ilustrar o que eu acabei de falar aqui. Gente, a gente cria uma bolha e a gente acha que igreja é isso. É uma bolha em que eu vou ficar ali no meu mundinho, com a minha musiquinha, com a minha liturgia preferida, com a minha cor de altar preferida. Né? Gente, isso não existe. Eu tive uma experiência muito pessoal que foi permitida por Deus para viver isso, para prestar atenção nisso. Eu sempre quis ser músico e aí comecei a tocar numa banda evangélica que deu super certo. E a gente começou a viajar ao Rio, outros estados e até outros países. Comecei a sair até do Brasil para tocar. Era tudo que eu queria. E aí eu comecei a perceber que a minha igreja estava chata. A minha igreja não me entende mais. A igreja não me acompanha mais. Eu vou na igreja do lado ali, eu já fui tocar na igreja tal semana passada, que era tudo que eu sempre quis. Era a minha música dos sonhos e tal. E foi, minha vida era assim. Uma semana eu visitava, nessa época em que a banda estava tocando na rádio, então a gente visitava umas 5 ou 6 igrejas. Teve sábado de eu tocar, sábado de manhã numa igreja, sábado à tarde numa igreja, sábado à noite numa igreja, domingo de manhã numa igreja, domingo à noite numa igreja. Um final de semana você faz 5 igrejas diferentes. Nem sempre na mesma cidade, nem sempre no mesmo estado. Em um final de semana. Conheci, gente, as melhores e as piores experiências de igreja que você possa imaginar na sua vida, eu vi. Eu vi. Tinha umas que eu falei, só pode ser piada, não é possível que isso aqui esteja acontecendo. Tinha outras que era o sonho de consumo. Sabe o que eu percebi? E eu comecei a ficar revoltado com a minha igreja local. Na época eu congregava na igreja Jardim Botânico. Comecei a botar um monte de defeito na igreja. E a igreja está muito devagar, ainda não entendeu isso, ainda não entendeu aquilo, e o dia que ela chegar no status da igreja tal, aí vai ficar bom. 2 anos depois eu comecei a perceber que quem estava devagar era eu, e que a minha vida espiritual não andava mais, e que as minhas experiências com Deus que eu tinha antigamente eu não tinha mais, e que o meu processo de crescimento e transformação não acontecia mais. Sabe por quê? Porque eu comecei a viver a festa. E aí eu vou perguntar para você o que Deus perguntou para mim. E a transformação na vida das pessoas que estavam convivendo com você dia após dia? Você viu? E as lutas, e o choro, e as vitórias, e os problemas, e o crescimento e transformação. Você viu? Não, não vi, porque eu não via mais. Eu ia só para a festa. Chegava lá, estava tudo pronto, era a banda famosa, conhecida, tocava, tudo acontecia. Não via mais transformação de vida. Não via mais pessoas se rendendo no altar e tendo as suas vidas modificadas dia após dia, e a minha fé foi se abalando. E eu estava visitando todas as igrejas que vocês possam imaginar, que incoerência é isso, mas é completamente fácil de entender. Se você não está ligado a um corpo, você está perdendo a essência do Evangelho. A igreja é um povo, a igreja não é um local. A igreja não é um ponto de pregação. Se você acha que você tem que vir aqui e ouvir as melhores pregações do mundo todos os domingos e só isso que é o suficiente, só isso que vai te manter nessa igreja, você está perdendo o melhor dessa igreja. A igreja deve oferecer ótimas pregações,
ótimas palavras, mas a igreja não é um ponto de pregação. Sabe por quê? Se for para ter um ponto de pregação, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou te dar vários links de vários pastores bacanas. Falar, ó, ouve esses caras aí. Segunda ouve esse, terça ouve esse, quarta ouve esse, quinta ouve esse. Você só vai ter boa pregação. A semana inteira te dou para 1 ano. Pode anotar aí 1 ano de boa pregação. Eu vou te passar uns links aí. Você vai lá na internet, sentadinho lá na sua casa. Não vai nem precisar sair de casa. Se o alvo de uma igreja for isso, é melhor ficar em casa. Ela deve oferecer isso. Mas o alvo de uma igreja, o que a igreja é, não é isso. A igreja é um povo. A igreja são pessoas que se relacionam, que se perdoam, que crescem e se transformam mutuamente. E que no momento em que ninguém está pregando para você, você está vivendo o evangelho com a pessoa que está do teu lado. Com a pessoa que você conheceu aqui, e com a pessoa que está te fazendo crescer aqui, e com a pessoa que está conhecendo Jesus através de você, e você conhecendo Jesus através dela. Isso é a igreja. A igreja não é um posto de preenchimento espiritual, igual o carro que bota gasolina. Eu estou vazio, estou precisando de botar uma gasolina ali no meu tanque. É engraçado que eu estava ontem andando de táxi, eu fui numa festa, e aquela chuva, aquela confusão, e aí eu resolvi olhar pro tanque do carro, já estava gritando, não estava nem amarelo, mas já estava vermelho. Eu fiquei quieto. Eu falei, rapaz, se esse cara resolve parar, acabar a gasolina aqui, era digital, então normalmente você tem aqueles pontinhos, né, que vão sumindo, aí quando dá no segundo ali já chega na reserva, já não tinha mais nenhum ponto, já estava tudo apagado, e a lâmpada lá piscando, dando tchauzinho, eu estou aqui. Falei, rapaz, se esse carro para aqui agora, já está chovendo, já está uma lagoa, vai ser complicado. A igreja não é um posto, esse cara vai chegar e vai, pronto, resolvi meu problema, eu vou embora. Vou aqui me preencher espiritualmente no domingo e aí vou embora e vou crescer. Isso não é alimentação. Uma pessoa que se alimenta uma vez por semana, você pode ter certeza que ela vai ficar doente em 1 mês. Se durar 1 mês para ela ficar doente. A igreja somos nós, é o povo, são pessoas. Se você vem aqui só para se alimentar, só para receber, você está perdendo o melhor da festa e você pensa na igreja de uma forma incompleta. Jesus, quando Paulo fala lá, o versículo que a gente leu agora, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ele não se entregou por coisas, ele não se entregou por um ponto de pregação, ele não se entregou por um posto de abastecimento espiritual, ele se entregou por pessoas. A igreja é um povo, não é uma estatística. Esse é um esqueminha das igrejas de hoje em dia. Peguei da nossa. Não dá para você ler porque está muito longe, mas eu vou te dizer, você vai entender rapidinho, a gente vai encerrar aula com isso, para você parar para pensar sobre isso. Ali embaixo, está escrito NC, novo convertido. Aí a pessoa entra na igreja, e está ali embaixo da pirâmide, ela é, entre aspas, né, com perdão da palavra, ela é a ralé. Ela está ali, não entende nada, não sabe, no linguajar dos metodistas, talvez você também não entenda isso, e espero que um dia entenda, se não entender também não é mais importante, não sabe o que é clã, o que é maad, o que é coreano, codian, para de falar palavrão, pastor, não entende nada disso. Aí você acha que ela não sabe de nada. Aí a pessoa começa a crescer e vira um coordenador de ministério, agora ela já está mais importante. Agora ela já é melhor na igreja, agora essa pessoa aí, né, já ganhou um posto, né, uma hierarquia. Aí ela cresce, algumas delas crescem e viram pastores. E aí Deus me chamou para aí ela já fica maior ainda na lista de hierarquia da igreja. E fica mais importante, fica mais bacana, e nas estatísticas da igreja, isso é o melhor. E aí ela cresce na estrutura da igreja metodista e vira um negócio chamado SD, superintendente distrital, que é o líder dos pastores. Opa, esse cara é importante, tem que marcar hora para falar com ele. Aí ela cresce mais ainda e vira bispo. Ih, rapaz, aquele ali é bispo, que coisa maravilhosa. Um dia, quando eu crescer, papai, quero ser igual a ela. E ainda tem mais um, porque dos bispos, você na igreja metodista tem o presidente do colégio episcopal. É o cara que manda em tudo mais um pouco. E quando a gente olha essa pirâmide dessa maneira, a gente vai realmente preencher papel, e a estatística é o que conta, e quanto mais gente estiver ali na base, melhor, apesar de não valer muita coisa, apesar de não entender muita coisa. O que Jesus mostra para a gente na Bíblia é isso aqui. O dia que a gente entender, a gente tem que olhar a igreja nessa posição e não na outra,
aí a gente vai começar a entender e valorizar um pouco mais a igreja. Porque quem está no topo da pirâmide, gente, quem está no topo da pirâmide dessa igreja aqui, não é o pastor Gustavo, nem é o pastor Roberto. Quem está no topo da pirâmide deve estar até Jesus voltar, é uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, que fala palavrão, que usa drogas, que bebe, ou que tem problemas no seu casamento e que está doida para conhecer o Senhor. Essa tem que ser a menina dos olhos da nossa igreja. O dia que a gente entender isso, quando tiver eleições para se tornar coordenador de ministério, e você entender que coordenador de ministério é aquele que diz, importa que ele cresça ou diminua, e eu vou me colocar abaixo dessas pessoas para sustentar essas pessoas em amor, para cuidar delas, para fazer com que elas cresçam, para cuidar da família delas. Quero ver quem vai querer ser coordenador de ministério. Vai sumir nas eleições. Ih, não, pastor, isso é muita responsabilidade para mim. Não, pastor, passa para outra. Quero ver quem vai querer ser bispo numa história dela. Numa história dessa, o dia que um bispo entende que o papel dele é cuidar de todas essas pessoas, quero ver, conselho distrital, regional, vai ficar um silêncio lá. Por favor, gente, alguém se candidate a bispo, por favor. Ninguém, todo mundo com a mão abaixada assim, não, Senhor, isso é muito peso para mim. O dia que nós, como igreja metodista de Botafogo, e eu sonho com isso não é uma utopia, isso é a Bíblia que me diz. Quando você sair daqui nessa manhã e entender que pessoas assim como você, que se converteram agora, ou que tem mais uma caminhada de igreja, que seu papel, se você é líder, coordenador de um ministério, da liderança da igreja, seu papel não é se colocar acima dessa pessoa e falar, eu sou mais importante que você, eu entendo mais de clã do que você. O dia que você entender que o seu papel é sustentar essas pessoas que não entendem nada do Evangelho, e falar, eu quero te mostrar, eu quero fazer com que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida na sua vida através da minha, a nossa igreja vai explodir. A nossa igreja não vai caber, gente, aqui. Igreja é isso, gente. Igreja é um grupo de pecadores que resolveram se amar uns aos outros. Igreja é um grupo de pessoas imperfeitas que foram adotadas por Deus e resolveram viver o Evangelho da forma que tem que ser vivido. Igreja é um povo, igreja é você. Igreja não é estatística, igreja não é mandar relatório no final do ano e botar essa piramidezinha cada vez maior. Igreja é pegar novos convertidos, pessoas que nem se converteram ainda, e colocar no topo dessa pirâmide e falar, esse é o meu alvo, esses são os mais importantes. Senhor, olha para essas pessoas, eu quero orar por elas, eu quero viver por elas, eu quero amá-las. Se eu sou coordenador, eu quero sustentá-las e suportá-las em amor. Amém? Amém. Semana que vem a gente continua falando sobre a igreja, sobre a história da igreja, sobre como desde Gênesis a gente foi parar aqui.